Olá a todos, é com grande satisfação que damos as boas-vindas ao nosso canal Surgery Care Saúde, um espaço dedicado à informação e educação sobre cuidados com a saúde, trazido para vocês através da Clínica Surgery Care Florianópolis. O nosso tema de hoje é cirurgia bariátrica, né? O assunto é reganho de peso ou recorrência de peso, né? Após a cirurgia bariátrica. É um assunto controverso, né? A gente discute, já começa pelo nome, né? Reganho, recidiva de peso. Tem uma discussão sobre isso, nós vamos falar um pouco durante a nossa discussão. É, é um assunto que precisa de uma abordagem multidisciplinar no pós-operatório. O paciente, muitas das vezes, que tem o reganho de peso, é um paciente desgarrado do segmento pós-operatório e é um resultado, e é a principal complicação de longo prazo dos pacientes bariátricos, né? Ultimamente, nós estamos vivendo um crescente dessa recorrência de peso, né? Nos últimos 10 anos, isso quase que dobrou o número de pacientes que têm recorrência de peso. Hoje estamos aqui novamente, Joana, nossa psicóloga, doutora Sheila, nossa endócrina, Patrícia, nossa nutricionista, e eu, doutor Éden, cirurgião aparelho digestivo, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, e cada um vamos nos apresentar um pouquinho. Eu sou Patrícia Kowalski Piva, sou nutricionista, atuo há 15 anos, né, nessa equipe em cirurgia bariátrica e estou fazendo especialização em obesidade e cirurgia bariátrica. Eu sou a doutora Sheila, sou endocrinologista, formada pela universidade, residência aqui pela nossa universidade. Trabalho no Hospital Governador Celso Ramos, atendo em clínica privada. Faço parte dessa equipe também há 15 anos, estamos juntos todo esse tempo. Eu sou a Joana Zen, sou psicóloga, também faço parte da equipe há tanto tempo, né, há 15 anos, e trabalho em clínica e na nossa clínica Surgery Care. Não é por nada não, mas é uma equipe fantástica, né? Não, muito legal trabalhar com vocês, né? Essa discussão sobre os assuntos, a interação entre a gente. Agora há pouco nós estamos conversando com uma mesma visão, nunca nos conversamos sobre isso, mas estamos falando, tínhamos a mesma ideia do assunto. Isso. Então essa maturidade da gente vai dando essa experiência e essa comunhão entre a gente, né? Isso é muito legal, que é muito importante para o tratamento do paciente com obesidade, por exemplo, que tem um fator emocional, tem um fator social envolvendo nisso, né? Bom, vamos lá. Recorrência da obesidade, os novos obesos, né? A primeira coisa, o que é recorrência, né? O que vocês acham da definição de recorrência de um paciente que fez cirurgia bariátrica? Então, para o paciente conseguir identificar, né, os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, identificar se teve ou não, né, se eu estou tendo ou não essa recorrência de peso, eles precisam entender o que é um pouco desse conceito, né? Mas não existe uma padronização ainda sobre o que seria exatamente essa recorrência de peso, né? Então, aqui no Brasil, pela nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a gente acaba utilizando o critério de aquela pessoa que teve uma recuperação maior de 50% do peso perdido. Então, uma pessoa que eliminou 50 quilos, recuperou 25 quilos, com certeza ele está numa classificação de recorrência de peso. Ou então, aquele paciente que depois da cirurgia bariátrica perdeu 20%, recuperou, na verdade, né? 20% do peso perdido e junto está associado o ressurgimento, né? De uma comorbidade, que pode ser o diabetes, uma pressão alta, né? Ou qualquer outra comorbidade que já tinha, às vezes, no pré-operatório. Então, isso que a gente utiliza para caracterizar o que seria recorrência de peso, mas existem outras classificações também. Um ganho, né, uma recuperação de peso ali de 5 a 10%, ela é considerada normal, né? A gente contabiliza isso dentro do nosso acompanhamento nutricional. Então, aquele paciente que aumenta 5% ou no máximo até 10%,
ainda tá dentro de uma adaptação metabólica que acontece quando dá aquela estabilização de peso, né? Então, isso acaba acontecendo e é normal a pessoa poder aumentar um pouco, né? Mas, o que é importante, né? Para o paciente bariátrico, na dúvida de quantos quilos eu teria que ganhar ou aumentar para ter essa recorrência de peso, é buscar ajuda, né? Buscar a equipe que acompanhou para realmente, junto com a equipe, saber identificar, né? Se realmente está numa classificação de recorrência de peso e como tratar, né? Que é isso que a gente vai buscar hoje aqui, né? Entendi. A perda de peso é um indicador, né? Mas não é absoluto, tem que ser individualizado, porque às vezes a pessoa teve um ganho de peso de massa magra importante, virou Também. faz academia, busca um ganho de massa muscular. Então, a comorbidade é um outro fator importante, né? Alguma recidiva da comorbidade associada ao ganho de peso, né? E deixar claro que todo paciente bariátrico ele tem uma curva de perda de peso e depois ele tem um pequeno ganho de peso em torno de 5%. Isso. Ele vai se adaptando, né? Ainda mais a pacientes que venham ter ganho muscular em alguma atividade que gere ganho Após a muscular. cirurgia. E eu acho que é importante também especificar o tempo depois da cirurgia, que pode haver esse reganho, esse volta de ganhar o peso. Os estudos, a maioria que a gente tem é acima de 2 anos pós-operatório, é onde que acontece o maior pico, né, de recorrência de peso. Então, geralmente é nessa fase que acontece essa estabilização também, essa adaptação ao processo, né, da cirurgia bariátrica, adaptação metabólica, hormonal, que acaba acontecendo durante aqueles 2 primeiros anos pós-operatório. E que também tem estudo que mostra que à medida que o tempo vai passando, os anos vão passando, aumenta o risco desse reganho de peso. 5, 10 anos, vai aumentando o peso. Esse reganho de peso em pessoas que têm uma obesidade, um MC, um obeso 40 MC, um obeso, e tem pacientes com muito obeso, MC 50, 55, o super obeso. Muda a recidiva? Ocorre a recorrência maior nesse paciente super obeso comparado com o obeso? Sim, de acordo com os estudos, sim, né? Os fatores de risco, então, para essa recorrência de peso, está principalmente nos superobesos e MC acima de 50. Então, quando no pré-operatório também a gente chega um paciente com esse MC, já acende aquela luzinha de alerta que, opa, desde o primeiro dia, né, do primeiro atendimento, a gente já vai ter que ter uma atenção maior já para prevenir, né, essa recorrência de peso daqui a 5, 10, 15 anos. Então, desde o primeiro atendimento, a gente já orienta esse paciente e no acompanhamento a gente também vai ficar monitorando um pouco mais, né? Além disso, a gente tem outros fatores de risco, que é sexo masculino, né? Então, os homens, né? O homem é um paciente que não é fácil. Ele nem volta, né? O homem, não sei, um dia a dia do consultório, ele opera e não volta mais. Não sei por quê. Mas tem essa questão, Tem? né, de ele procurar menos o médico, de ele cuidar menos da saúde. A gente tem, né, estudos que mostram que o homem faz menos Porque eu falo em consultório, pergunto para quando tem um casal, eu falo, existem mais viúvas ou mais viúvos? Mais viúvas? Porque o homem é um bicho que não se cuida, né? Naturalmente, não sei porquê, deve ter alguma falha genética ali. Cultural, eu acho que Cultural. bem cultural. Bem cultural, Isso, né? Eu sou super-homem, né? Isso. Algo parecido Eu não com fico isso. doente. Eu não fico doente, Questão trabalho, às vezes acha que tem que trabalhar e não tem tempo para ir. Não ter tempo para ter saúde, né? O não ter tempo para saúde é um fator importante, né? E culturalmente, socialmente, o cuidado vem da mulher. A mulher cuida do filho, a mulher cuidava lá na época das cavernas, a mulher ficava na caverna cuidando, o homem saía para caçar, né? Então, esse cuidado a mulher tem mais com ela mesma, né? Essa Noção. monitoramento, né, dela mesma. Enfim, por isso que ela que pede pro marido ir normalmente pro médico.
Tá. Então, isso, né, o superobeso, sexo masculino. Então, voltando, né, os fatores de risco. IMC acima de 50, sexo masculino, pessoas que tenham já diagnóstico de alguma doença psiquiátrica ou psicológica, né? Então, a gente também tem que buscar o tratamento junto dessas comorbidades e idade avançada, né? Então, com maior idade, maior o risco também de ter recorrência de peso. Essa dos Idade avançada, idosos. quantos anos? Você cabelo tão branco que já- Não diz, né? Não especifica, né? Mas a gente sabe que ali, né, depois dos 40 anos, principalmente, é natural do processo de envelhecimento, todos nós, né, Depois de termos quantos anos? uma. Depois dos 40. Tô quase lá. Já tô aí. E, então, é normal a gente ter essa perda de massa muscular, né? É esperado do processo de envelhecimento. E junto a esse processo de envelhecimento, uma cirurgia bariátrica potencializa muito mais essa perda de massa magra, né? E a gente sabe que é a nossa massa muscular que mantém nosso metabolismo ativo, aumenta o nosso gasto energético, né? E isso favorece também a manutenção do peso. Sim, quanto menos massa magra, menos gasto calórico. Isso, né? Então são esses os principais fatores que a gente já tem que ficar atento, né? No primeiro dia de atendimento pré-operatório, para poder orientar, né? Explicar melhor para o paciente e ter esse cuidado em todo o acompanhamento do pós também. Ô, Joana, o aspecto psicológico do paciente, né? A gente opera um paciente, a expectativa que ele deposita na cirurgia, às vezes. Às vezes, ele acha que a cirurgia vai resolver a sua vida, né? É isso? Eu acho que eles já acharam mais, graças às informações, né? Mas sim, eu acho que o paciente ele vem muito com fantasias e expectativas, né? Ele tem uma ideia de que a vida vai melhorar se ele for magro, né? Porque a mídia, enfim, a sociedade vende que a magreza é felicidade. Essa semana eu até coloquei fiz uma postagem que falava que pessoas magras ganham mais. Como assim? Ganham mais no mercado de Tem trabalho. tudo. Sim, elas são mais contratadas, mais. Ou são mais disciplinadas, às vezes? Não, são mais contratadas, mais. Como é que fala? Promovidas, justamente porque pensa-se que uma pessoa magra é mais disciplinada porque ela se mantém mais. Mas não necessariamente. Pessoas magras às vezes não fazem exercício, às vezes não comem bem, elas só são magras. Ou é magro por natureza, né? Isso. É. Então, assim. A genética. Mas né? a gente tem essa ideia de que a magreza vai trazer felicidade, né? A estética. Então, as pessoas têm essa ideia de que se elas forem magras, elas vão ser mais felizes no amor, né? Vão ter relacionamentos românticos mais felizes, vão ter trabalhos melhores, os chefes não vão reclamar de alguma coisa que está acontecendo, né? A família vai ser melhor. E essa, na verdade, é uma grande fantasia, porque nada muda, né? É que a gente pensar assim, o aspecto emocional é um dos alicerces da obesidade, né? Sim. E às vezes a gente opera um paciente, ele tem uma fase de euforia, né? Que é a perda de peso, ele vem eufórico, estou conquistando uma coisa que nunca mais tinha conquistado, a autoestima vai lá em cima, ele melhora, papapá. Aí, 1 ano, 2 anos depois, Sim. a vida Mas, é a mesma. eu Nós acho moramos no mesmo planeta, com a mesma cabeça. Aí, qualquer abalo emocional, a pessoa às vezes volta. com a mesma rede, né? Normalmente de pessoas que vão falar para ti, ai, mas come um pouquinho, ai, mas qual o problema? As razões pela qual levaram o paciente a ter obesidade continuam existindo. Continuam existindo, né? Os hábitos dentro de casa, os hábitos sociais. E eu acho que a gente ainda vai incluir algumas coisas depois da cirurgia bariátrica. Medos que antes a gente não tinha. Medo de engordar, medo de comer e não ser aceito, né? A gente começa a ter outros medos que podem gerar ansiedade, né? E essa ansiedade muitas vezes vai gerar uma vontade de comer, né? Uma compulsão.
E, enfim, que na verdade, essas pessoas, além de elas terem medos que vão ser incluídos nela, a gente tem as questões psiquiátricas, né, psíquicas, enfim, que era às vezes uma depressão, uma ansiedade, Subdiagnosticada ou não que já diagnosticada, tinham, já às vezes, tinham. um diagnóstico antes, e que a gente falou isso no outro podcast, né, que muitas De vezes normal, a gente tira a ninguém é obesidade. muito- olhando de perto, Todo ninguém é mundo normal, tem tem a sua- alguma questão emocional, claro, mas muitas vezes a gente não vai saber lidar com isso e vai acabar por estar emocionalmente desorganizado, comendo um pouquinho mais ou escolhendo comidas que entrem melhor, né? Assim, que vão ser muito calóricas. Doutora Sheila, mudanças hormonais do paciente depois da cirurgia pode justificar um reganho de peso no paciente? Sim, né? A cirurgia bariátrica, quando ela surgiu, foi aí que se identificaram vários hormônios que estavam relacionados ao peso. Até então não se sabia. GLP-1, GIP, e vai por aí. E esses hormônios começam a ser liberados com a modificação do intestino. São liberados esses hormônios mais precocemente, o que dá saciedade. E o paciente acaba, ele se alimenta, mas ele não sente tanta fome. À medida que o tempo vai passando, o corpo vai se adaptando e essas alterações hormonais que eram comuns no início, elas desaparecem, vão modificando e voltando ao anterior dessa pessoa. Então, essa alteração metabólica que existiu e fez da saciedade, fez essa pessoa perder peso, ela vai deixando de existir com o passar do tempo. Isso pode ser 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, e a pessoa vai voltando para o metabolismo anterior dela. E então, essa é uma modificação que foi boa no início e que depois voltou ao seu anterior, vamos Seu dizer assim, estado. a seu estado anterior. Porque senão seria fácil dar uma dieta para o paciente. Eu vou operar um paciente, então vai receber uma dieta no pós-operatório. Vou pegar essa mesma dieta, vou dar para o outro paciente que não operou. Ele deveria emagrecer, né? Mas não dá certo Que não teve Não. alteração hormonal. as Não alterações teve. hormonais. Ninguém Né? consegue seguir a dieta do pós-operatório sem a Sem a cirurgia cirurgia. Não, bariátrica. porque ele realmente não tem Não, fome, ele tem uma aham. saciedade que ele Aham. come aquele pouquinho e tá bom. E, né, Tá isso constantemente se sente saciado, né? E essas mudanças são transitórias, né? são um transitório longo, assim, que é Longo. 1 ano, 1 ano e meio, mas vai diminuindo, vai voltar ao normal. E aí a fome vai voltar, o desejo de comer, vem tudo de novo, né? E aí, o que em qualquer mudança que a gente fala de dieta, o uso de medicamento, ou balão, qualquer estratégia que a gente vai usar para o emagrecimento, é durante esse processo que a gente está provocando da cirurgia ou do medicamento que a pessoa tem que tentar mudar os hábitos, porque vai passar o efeito e ela vai ter que estar alinhada nessa reeducação alimentar, na atividade física. Então, é o prazo para qualquer processo de emagrecimento. E esse é o mesmo para a cirurgia bariátrica. A gente sabe que vai passar, então ela tem que aproveitar esse tempo que ela tem de 1 ano e meio, 2, para Incorporar. incorporar ela uns bons hábitos. Às vezes eu falo assim, a gente precisa insistir, fazer consultas regulares com a equipe multidisciplinar, às vezes para escutar o óbvio o tempo todo, né? O óbvio o tempo todo. É aproveitar esse gancho da cirurgia, é aproveitar as modificações hormonais que o paciente vem a ter no pós-operatório, a motivação que o paciente tem, autoestima, reganho da autoestima, eu vou cuidar de mim, vou escolher a minha comida para você. E cada vez que você vai na equipe multidisciplinar, tu tá revisitando esse conceito, tá ganhando pontos para que você está solidificando a sua mudança, né? Isso é uma das causas de manutenção de peso, é você estar visitando a equipe. Se você deixa de ir, realmente daqui a pouco você não está fazendo as coisas certas. E os pacientes que têm reganho de peso, né? Tem recorrência, né? Reganho, recorrência. A Patrícia pouco vai puxar minha orelha. Recorrência, né? Não reganho, não é reganho nem recidiva, né? Não que reganho não seja mais fácil de entender. São adaptações que o reganho é fácil de entender, Pro leigo, principalmente, né?
Mas um termo técnico é recorrência, né? Isso. Que a recorrência tem uma relação direta com pessoas, os pacientes desgarrados, né? Uhum. Então, eu ia comentar, ontem eu estava lendo um artigo que dizia que uma dos motivos da recorrência de peso, né, é a... Recorrência com reganho de peso. reganho de peso. O paciente deixar de frequentar as consultas com a equipe e deixar eu nunca tinha ouvido essa palavra, automonitoramento de lado, né? Então, se tu precisa estar nesse automonitoramento o tempo todo. Isso, esse automonitoramento é bem importante. Hoje eu atendi uma paciente que ela tá com 2 anos de pós-operatório, ela fez 2 anos em março, então daí depois de 2 anos o acompanhamento é semestral, então ela retornou agora, hoje de manhã, ela fez retorno no consultório e realmente, assim, ela aumentou 1,3 kg, mas daí eu perguntei pra ela, ela levou um susto, porque ela não esperava esse aumento de peso. Mas assim, o que tu fez nesses 6 meses? O que aconteceu? Tu não percebeu um aumento de peso? Não, ela nunca se pesou. A última vez que ela tinha se pesado tinha sido na última consulta. Então, esse automonitoramento, ele é fundamental. Eu não incentivo os pacientes a se pesarem todo dia, toda hora, toda semana, né? Tem pacientes que ficam muito dependentes da balança, e isso também não é interessante, gera uma ansiedade desnecessária, né? Mas esses pacientes, né, com mais tempo de cirurgia, principalmente depois dos 2 anos, tem que ter uma rotina de se pesar, né? Que seja uma vez por mês, que seja, né, não sei, a cada 15 dias, dependendo da rotina de cada um, mas tem que criar um critério de automonitoramento, né? Porque qualquer aumento, imagina, esperar 6 meses para se pesar, nesses 6 meses, pode ter ganhado muito ela peso. aumentou 1,3 kg, mas poderia ter aumentado 5, 10 quilos, e às vezes é um aumento tão devagar, tão sutil, que a pessoa acaba realmente não se percebendo, né? Ou realmente a atenção está voltada já para outros aspectos da vida, que realmente o monitoramento do peso acaba passando Mas despercebido. isso que é interessante, que esse paciente volte. Então, que bom que ela voltou em 6 meses. Porque ela pode parar para pensar o que aconteceu durante esse período. Né? Exato. São hábitos, são comportamentos das pessoas, às vezes, que participam da obesidade. E se a gente não procurar ajustar isso no pré-operatório, né, a gente vai desperdiçar o momento da cirurgia. A cirurgia vai ser eficiente, mas vai ser mais eficiente ainda no paciente que é ajustado no pré-operatório. Né? A gente tenta ajustar essas mudanças de comportamento. Que não é só operar, é mudança de vida, né? É como se fosse uma disciplina. Tu tem que estar disciplinado a fazer tudo o que a gente propôs e a vir na consulta, ou se pesar, ou se automonitorar. É uma coisa que tem que ter, tem que fazer. Porque se não fizer, se você deixar ao léu assim, não vai, e junto vai com se perder. O peso, a gente tem que ter o monitoramento dos exames, né? Sim. A gente tem que ter o monitoramento de como que tá a deficiência nutricional, isso tem que ter essa rotina. A obesidade é uma doença, não é um estado, né? Se eu tenho problema da mesmo doença que eu da fique vista, magro, eu continuo com a doença. Acho que é importante entender isso. Se eu tenho um problema de vista, eu tenho que usar óculos. Sim. Adianta querer não usar? Não dá certo. Se eu tenho diabetes, eu tenho que usar medicamentos para diabetes. Se eu tenho pressão alta, eu tenho que usar remédios para pressão alta. Se eu tenho uma perna mais curta que a outra, eu tenho que ajustar com Sim. E não é porque eu estou estabilizado na diabetes que eu vou parar de monitorar. De monitorar. E é isso daí. A obesidade, quando eu paro de cuidar, existe a recorrência. É uma doença como qualquer outra. Sim. E quando a gente não cuida direito, ela volta. Cuidando, às vezes volta, né? Que já não é fácil cuidar. Agora, se a gente não ajusta nossos hábitos alimentares, o nosso comportamento, aí fica difícil, né? Eu tava pensando aqui, né? Porque o paciente, quando vem na consulta, a gente chama atenção, né? Cadê o exame? Fez isso, não fez? Pesou, né? Porque eu tenho professores, né? Eu tenho professor de corrida, tenho professor de natação. E tu sabe não correr. Não, eu sei. Tu é E assim, ó, eu bom. sou monitorada e eu
tipo, eu sou monitorada o tempo todo. Se eu corri ou se eu não corri, eu tenho que colocar lá no meu aplicativo que eu corri. Se eu chegar atrasada na natação, meu professor chama atenção, porque isso chegou atrasada. Então, é uma forma de você estar sendo cuidada. É. Pô, se eu cheguei atrasada, semana que vem eu tenho que chegar cedo, certo? Certo, pelo menos, né? Se eu não treinei, já pesa a consciência. Por que que eu não fui treinar, né? Por que que eu tô matando aquilo ali se eu deveria estar ali? Se é pro meu bem. E se eu escolhi aquilo? Né? São formas de... E não tem problema ele me dar uma bronca em mim porque eu não fui. Porque, na verdade, tá fazendo o papel dele. E é pra mim, e eu escolhi aquilo, então, né? Nós temos que nos É uma forma de comprometer, né? disciplina, uma forma de Sim. controle, Mas eu acho né? que essa palavra cuidado, ela é muito importante, né? A gente fala bastante disso no pré-operatório, de autocuidado, o paciente precisa aprender. Porque é isso, quando a gente fala que ele não está se automonitorando, ele parou de se olhar de novo. Parou de olhar para ele. Então, quando ele tá no processo de emagrecimento, normalmente ele tá se olhando muito. Se olha no espelho, olha a roupa, olha onde que melhorou, ou se caiu a pele, se não caiu. Ele tá se olhando. Quando passa ali 2 anos, 3, às vezes ele fala, ai, engordei, eu não percebi que minha calça tá apertada. Então, assim, o quanto a gente para de se olhar quando tá numa zona de conforto, não sei se seria bem essa palavra, mas assim, quando acha que o hábito já está instaurado. E na verdade, Sempre. o nosso hábito é muito fácil de a gente mudar Aham. para algo mais confortável, mais simples, Então, mais voltar para nossa zona de conforto. voltar que- para o antes, já era o jeito, né? E aí quando fala ali, que é uma pessoa mais velha, né? Não fala idosa, porque disseram que era 40 anos. Não fala isso. Uma pessoa mais velha, ela tem uma tendência a ganhar recorrência de peso. Eu fico pensando, ela já tem também um hábito inserido na vida muito há mais tempo, aquele hábito. Um jovem, às vezes, está criando novos hábitos ainda, né? Então, às vezes, ele cria aquele hábito e vai para sempre. Às vezes, sei lá, uma mãe de família já tem aquele hábito de fazer aquela comida, cuidar das crianças. Ela não consegue mudar esse hábito nos próximos, às vezes, sei lá, 20 anos, né? Então, o quanto que esse autocuidado, esse olhar para si é muito importante. Parece uma historinha para boi dormir, né? Assim, ai, que chata, a psicóloga mesma, falando que tem que ficar se olhando. Mas é o único jeito de a gente se perceber. Os fatores sociais e ambientais que a gente existe, a gente está vivendo, a gente tem o peso, tem a obesidade. A gente opera o paciente, mas ele é o mesmo ambiente, ele tem que se ajustar, ele precisa... Então, às vezes eu falo pro paciente assim, quando às vezes tem, não, sabe, não perdeu peso ou ganhou peso, né? E a família, sabe, não fica chateado quando a família às vezes está do lado e comenta, né? Porque às vezes a pessoa não percebe que ela tá comendo rápido, que ela não mastiga, que quem tá ao redor consegue perceber o que o paciente não, porque o paciente, ele simplesmente ele vai lá e vai comendo ou muito ou rápido demais e não mastiga e tá vendo televisão e às vezes a família, Quem tá os de próprios, fora, né? o de fora que tá olhando, percebe. E às vezes chega a falar, né? Chega a comunicar, olha, não tá comendo rápido demais. E a pessoa fica chateada, mas não fica chateada, porque às vezes essa pessoa tá fazendo pro teu bem. Chamando, às vezes, uma atenção, claro que não vai falar isso no público, mas em família, com os amigos. Às vezes é uma forma de cuidar de quem fez uma bariátrica ou de quem tá cuidando da alimentação, porque às vezes a pessoa não tá percebendo. A pessoa não percebe, porque, né? É o que a pessoa às vezes chega no consultório, doutor, meu estômago dilatou. O dilatou. Às vezes a pessoa vai se testando, né? Vem a ser por problemas emocionais, ele sabe que não deve comer, mas vai lá, vai forçando, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E às vezes ele vai se testando, ele vai escolhendo alimentos inadequados, alimentos hipercalóricos, hiperproteicos. Que vão causar uma sensação de bem-estar, né? Isso, Então, às vezes é isso. Eu preciso me sentir bem. Mas o que mais faz eu me sentir bem? Além de ingerir um alimento super calórico. Então, é aqueles conceitos, o estômago dilatou, né? Existe uma diferença entre recorrência e uma perda de peso inadequada no pós-operatório, né? Eles têm uma diferença. Sim. Que a perda de peso inadequada
porque a gente diz assim, que teve sucesso a cirurgia bariátrica quando a gente perdeu, vamos lá, 50, varia entre 40% e 60% do excesso de peso, né? A gente calcula o peso total, calcula quanto que ele tá em excesso de peso. Ah, deu 20 quilos de excesso de peso. Então, a gente vai ter que perder de 50% desse excesso de peso, né? 10 quilos tem que perder. E, então, isso aí é o dito sucesso. O não sucesso, ou subótimo, né? Como é que você falou? Não chegou ao que a gente queria quando perdeu menos, né? Do que os Não 10 perdeu quilos. o quilo Não que perdeu o que era não necessário. emagreceu o que era Isso não é que ter necessário. reganho de peso, não perdeu o necessário de peso que era para ter sucesso da cirurgia bariátrica. E Aí às você tem vezes que diferenciar. os pacientes eles têm uma ideia muito diferente do que é a perda de peso adequada, né, no pós-operatório. Então eles vêm com metas que eles vão retomar algum peso muito anterior ou Da vou- adolescência. isso, Meu amigo operou, perdeu 40 quilos, eu só perdi 30. isso, Um tem 1,80 m de altura, outro tem 1,55 m de altura. Isso. Isso Sim. tem uma... total diferença no IMC. Então, às vezes, eles vêm com essas metas irreais, só que a própria cirurgia bariátrica, tanto o sleeve quanto o bypass, eles têm eles não perdem 100, nenhuma das duas técnicas vai fazer o paciente perder 100% do excesso de peso, né? Nenhuma das duas. Tudo que a gente vê é em torno de 50%, 40%, 60%, algumas técnicas, 70% do excesso de peso, mas nenhuma técnica garante 100%, né? Então, A gente tem que explicar isso para o paciente, ele né? tem que entender, o paciente tem que entender que ele dificilmente ele vai chegar no peso ideal, porque eles pegam na internet e calculam o seu próprio IMC e calculam por conta o peso ideal. Então, às vezes, o peso ideal está muito longe do que ele está, mesmo com a cirurgia bariátrica. Ele vai e ele chegar. se frustra. Às vezes o Né? peso ideal, assim, qual é o resultado da cirurgia, né? Como a Sheila falou, é uma perda de excesso de peso, mas é melhorar das suas comorbidades também, né? Também, com A certeza. percepção do paciente, às vezes nós temos pacientes, encontramos paciente que tem um IMC 28, 29, está satisfeito, Claro. está pleno. Sim. Tá vendo? E tem paciente que está com IMC 25, lá, 24, não quer perder mais. Às vezes a percepção do paciente sobre o seu peso é uma coisa E eu acho importante. isso muito importante, porque a questão do IMC, que é onde é calculado, né? Mas o quanto que o paciente, quando tu falou, né? A gente faz a cirurgia também para diminuir a comorbidade, eu acho que para causar um bem-estar naquela pessoa. Se a pessoa, ela se sente muito bem com um IMC 28, tá ótimo. O problema é quando ela chega no IMC, enfim, num peso que ela acha que tem que chegar e ela não se reconhece nesse peso, né? E aí ela fala, mas não sou eu, né? Então eu preciso engordar um pouquinho, porque não faz nenhum sentido eu ser assim, eu não me vejo, né? Uma vez eu ouvi uma moça falando assim, que ela estava andando no shopping, ela viu uma moça, uma imagem na vitrine, assim, um reflexo no vidro, e falou assim, ai, que moça parecida comigo, e era ela. Então, assim, o quanto ela não se reconheceu, né? Então, eu acho que isso é muito importante. O processo de emagrecimento, eu acho que ele precisa ser lento para as pessoas irem se reconhecendo e entender quando chega num peso que achou que devia ser, se eu me mantenho lá. E esse também eu acho que pode ser um perigo de a pessoa chegar num peso, não se reconhecer, querer engordar um pouquinho e ganhar muito peso nesse pouquinho. Se Ou perder ela- nesse ou pouquinho. ela é Perder cobrada nesse por alguém, pouquinho. né? Também. Sem estar em Ela é cobrada. acompanhamento também, né? Né? Então, o quanto isso é emocional. Ela vai precisar estar acompanhando esse olhar dela de uma imagem distorcida, digamos assim, né? Então, ela precisa estar... É o bem-estar. Não importa se o bem-estar vai ser 28, vai ser 27, vai ser 25, sentir bem. ou o IMC dela, né? Ou se sentir bem, né? A qualidade de vida da pessoa tem que melhorar depois da cirurgia. Ela não pode ficar depressiva porque ela tá muito magra, né? A Isso gente não aí. pode considerar o sucesso da cirurgia somente um número na balança. Isso, não um é. peso, né? O sucesso da cirurgia bariátrica é toda a qualidade de vida e o controle das comorbidades, né? Então, esse é o conjunto que realmente a gente vai classificar como sucesso e não somente um número, um valor na balança. Isso que é
que é o importante, Eu acho que né? entender que comorbidade, que eu não sei se todo mundo sabe o que que é comorbidade, né? Mas é, Pode falar. Pode falar, é isso aí. mas é uma doença associada Às vezes a gente a. fala pra todo É, eu mundo fiquei entender pensando agora, eu não que sei é se as pessoas. comorbidade, né? Né, que é uma doença que é associada à obesidade. Eu acho que dá para entender que uma doença associada à obesidade pode ser emocional também, né? Pode ser uma tristeza que a pessoa ficou, um não Pode reconhecimento. não, é. É, isso, Pode. ela é, né? Uma sensação diferente, um olhar, uma Autoestima baixa, autoimagem autoimagem. ruim, uma autoestima diferente. Então, é importante que ela fique atenta a isso também. Porque às vezes assim, eu tô magra, tô meio mas tô magra. Muitas vezes as pessoas não consideram a comorbidade emocional, né? Sim, Ela não valoriza a comorbidade emocional. sim. Valoriza a diabetes, valoriza a hipertensão, Mas o ela mesmo, né? ou ela mesmo, Ela tá bem, né? Ou melhorar da Esse depressão, autocuidado, ou né? de melhorar da ansiedade, né? Sim. Que pode acontecer. Quer dizer, pode Pode. acontecer ou pode piorar, pode melhorar ou pode piorar. e a comorbidade emocional, e ela é um dos pilares do reganho de peso. Se ela não está ajustada, ela fica feliz, aí não se reconhece naquele peso, o ambiente que ela vive é o mesmo, Sim. existe uma cobrança externa, você emagreceu muito, né? Emagreceu, esse emagreceu Oi, tu tá muito, diferente, nem te reconheci. nem te reconheci, isso pesa, né? Sim, tá, então eu tô feia, então eu fiquei feia. Como é que eu fiquei? Que não estão me reconhecendo. Tu era tão bonita antes. Isso. São falas são muito falas pesadas. É que eles vão ser julgados, emocionalmente. né, de qualquer forma, né? Eu vou ser julgado porque, tá acima do peso, tem obesidade. Não, agora vamos ser julgados porque emagreceu muito. Porque usou a cirurgia pra emagrecer. Usou, não teve força de Isso, não vontade teve de emagrecer. força. Aham. É bem... É bem isso, assim. A nossa Priscila tá batendo foto. Tá, Nossa, não, aqui. acabei de ser avisada tá que eu preciso ficar mais Ah, virada. mas tem que ir mais de frente. A nossa multimeia que está corrigindo a nossa Que postura. eu quero ficar lá na Diz aqui. fofoca. Mas isso é legal. É isso aí, Priscila. Isso aí cuida da gente. Bota a gente na linha, É, Priscila. cuidado, ó, eu não me percebi, viu, gente? É. Muitos pacientes Faz à conhecem a vontade. Priscila pelo telefone. Fala com ela cuida da gente. Priscila sabe muito já sobre cirurgia Sabe. bariátrica. Daqui a pouco ela está consultando. Bom, às vezes o paciente quando tem obesidade ele tem alguns riscos das doenças associadas, né? E às vezes o risco da morbidade, o risco de doença associada, quando ele volta a ganhar peso, é muito importante, né? Sim, volta tudo, né? volta Você tinha um tudo. diabetes vai voltando, pressão melhorou, volta a pressão, volta o risco cardiovascular, vai voltando. E doenças emocionais também podem voltar. E aí, com a doença emocional, ou medicamentos vai se usar para tal, pode ganhar peso por causa desses medicamentos. Né? Então tem outra, uma coisa vai levando a outra, né? Uma coisa leva, porque tem as complicações que vão voltando do próprio obesidade e medicamentos que a gente vai usar para tratar essas doenças associadas, Também podem que em alguns medicamentos tem que tomar cuidado para não prejudicar prejudicar o peso, né? Não ter um ganho de peso por medicamento. Por isso que é tão importante quando a gente, né, quando esse paciente vai a um médico psiquiatra, que é um médico que não acompanhou, às vezes, ele no processo de emagrecimento, enfim, ele contar o histórico, né? Olha, eu fiz a cirurgia, eu ganhei um pouco de peso, ou eu não tô bem, eu tenho que ter esse cuidado, porque nem todo médico vai saber, né? Desse Histórico, né? Desse histórico e desse risco, né? De voltar a engordar. Então, eu acho que é importante que sempre porque ele se fale já vai sobre selecionar isso. melhor os medicamentos que possam ter efeito para parte Polemizar né? um pouquinho aqui, né? A cirurgia é a última opção do tratamento da obesidade? Se é a última opção... Silêncio aqui, né? Eu acho que a gente vai tentar vários métodos antes, né? Por ser uma cirurgia que vai mexer com o corpo e é difícil a gente voltar atrás. Se a gente voltar, a gente também está implicando em complicações na parte cirúrgica. Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar toda a parte dietética, com psicólogo, com medicamento,
pra ver o que a gente consegue. Se não conseguir, tudo bem, né? Eu acho que não é a última, porque mesmo ele perdendo peso, fazendo cirurgia bariátrica, pode ser que ele ganhe peso. E aí vai voltar todo o tratamento de A novo. gente volta do zero. Volta né? do zero, e aí Recomeça. começa a dieta, começa o psicólogo, começa o medicamento. De novo. Então, assim, eu acho que a gente vai tentar deixar a cirurgia pra frente. Se a gente não acho que ela não é a conseguir. última, mas ela não pode ser a primeira, Ela né? não pode ser a Isso aí, primeira. isso aí, Isso. bom. Ela precisa de todo um processo antes de tentativas para daí ela aparecer. Não pode ser a primeira porque existem Outros recursos, né? outros recursos com resultado. Não Isso. necessariamente A gente sabe que a cirurgia tem um bom sucesso, né? É o método que mais é um efetivo. método que é muito efetivo para obeso mórbido, né? Aham. Mas a gente pode ter esse sucesso com outro de outra forma. Pode. Mas, assim, todos os estudos mostram que para obesidade esse é um método que com maior efetividade, maior eficácia. Mas a gente vai tentar o antes, até porque para o paciente ir aprendendo. E né? para ser efetivo, o paciente tem que estar, assim, já ter tentado os outros métodos, né? Valorizar tudo. Entender o que é obesidade. Porque só operar, aí a taxa recidiva está aumentando, dobrou nos últimos 10 anos, principalmente por causa dos pacientes desgarrados, né? Porque às vezes eles encaram a cirurgia, ou a gente oferece também a cirurgia como uma solução mágica. Uma facilidade, com É, mais facilidade, né? Nós temos que criar facilidade para tratar a obesidade, não facilidade para operar a obesidade, né? Essa semana eu estava atendendo uma paciente, a gente deu um exemplo, assim, a gente fez uma analogia, né? Ela falou assim, porque é como se eu estivesse escalando o Monte Everest. Ela falou assim, é um processo muito longo, né? E aí ela assim, agora com a cirurgia, eu acho que vai ser muito mais fácil de escalar. Eu falei para ela, vamos pensar, calma aí, né? Eu acho que vamos escalar de qualquer forma. Então, o monte, ele é alto, ele é gelado, ele é difícil, ele vai ter vento, ele vai ser muito difícil, de qualquer forma. Só que uma forma eu tenho equipamentos melhores, né? Eu vou ter um pouco mais de facilidade ali. Treinamento. De treinamento. E na outra forma eu vou ter equipamento. Não vou ter todos os equipamentos que eu preciso. Mas eu sempre vou escalar o monte. Sou eu que estou escalando o monte. Ninguém me puxou no monte. Eu não peguei um teleférico. Nada disso. Eu estou escalando o monte. Ou seja, é difícil e é um processo individual. E pessoal. Ela que vai ter Precisa que fazer. O entender resultado isso. é do da paciente. pessoa. Exatamente. Ela que vai ter que escalar Ela tá tudo. na metade do caminho, mesmo Mas com sozinho não vai. instrumentos bons, ela não quiser. E esses instrumentos são a Tem um equipe. suporte, tem um treinamento para escalar. Orientação. Como é que quem vai fazer? A cirurgia em si. Mas se no metade do caminho ela falar, tô cansada, não quero mais. Mesmo com todos os instrumentos que ela tiver, ela não vai continuar. Não vai. Né? Então, eu acho que é isso que o paciente precisa entender. Ele vai escalar esse monte. E esse monte é íngreme. É íngreme. Né? Então, Não é fácil, né? Sim. O pós-bariátrico não é. Sim. Quer dizer, o pré e tudo. qualquer A gente não. pensa o momento. pré, são várias consultas, são vários exames, toda a orientação. E o pós, nem se fala, Vulgo assim, né? Não tem Precisa fim, né? tudo isso? É, Sim. aham. Precisa tudo isso para operar, né? E pior que precisa, a gente tá Precisa, falando é porque precisa. A gente precisa. sabe o quanto vai dar certo, né? Tanto que a gente É, tem a um gente número fala. grande aí de voltar a ganhar peso. O que esse aumento, aí tem uma discussão, por que quase que dobrou o número da recorrência do paciente, né? Nos últimos 10 anos. Tem diversas, não dá pra gente afirmar nada, porque não tem nada concreto, mas está aumentando a recorrência. Aí, e se a gente pensar que tem o paciente desgarrado, o quadro emocional, que impacta, o quadro metabólico do paciente, que naturalmente a saciedade vai passando, é que eu falo para o Os paciente. hábitos vão voltando, né? Eu falo para o paciente. Alimentação. Má alimentação, sedentarismo. O paciente tem obesidade, ele tem lá o hormônio da saciedade, que é o nosso anjinho, né? Ele está morto. E o hormônio que estimula a fome, o nosso diabinho, ele está ali, nós estamos com alterações hormonais. Quando o paciente opera, ele sai com o anjinho, o hormônio da saciedade, ressuscitado. Ele está lá vivo. Esse dado é ótimo. E o diabinho, que eu falo, o hormônio que estimula a fome, está morto. Então, ele sai do hospital tomando uma sopinha. Ah, que bom. Não consigo tomar tudo. Tô satisfeito. Aí você fala, ele sai nem com uma consigo saciedade. Coisa boa, né? Porque ele não tinha antes, é o que eu falo, uma sensação, entre aspas, de magro, né? Tomando um caldinho, isso que eu ainda tô pleno tomando caldinho, beleza. Só que isso acaba, como a Sheila falou, essas mudanças hormonais vão acabando. E
E a gente vai voltando para o dia a dia. Isso, para Isso. rotina. Os nossos, se a gente não treinar para subir o Monte Everest, não estar treinado, não ser cobrado lá na natação, na corrida, a gente tem uma probabilidade grande de De não voltar, fazer certo. Com não fazer o certeza. certo, de voltar à nossa zona de conforto, né? Uhum. A alimentação, né, acaba nos primeiros meses, é aquela tal da cobrança, né? A gente tá ali cobrando, os pacientes vão na consulta, a gente cobra, a gente orienta, tem as etapas do pós-operatório, então o paciente está fechado naquele ambiente, ali né? Tá de protegido pós-operatório. de pós-operatório imediato ali, né? Que a gente considera 6 meses, o primeiro ano pós-operatório. Depois, claro, nesse processo a gente vai vendo que ele vai mudando os hábitos, vai incluindo alimentos, tirando outros. Faz parte, né? A Faz reintrodução, parte né? a reintrodução dos alimentos, né? O objetivo da cirurgia bariátrica não é que o paciente fique intolerante a vários alimentos, né? Ou com restrições, proibições alimentares. É que ele realmente aprenda a comer de forma adequada e que consiga, dentro de uma alimentação saudável, equilibrada, consiga tanto comer coisas que trazem conforto, mas coisas que também são necessárias, né? Então, ter esse equilíbrio. Então, no pós-operatório, a gente tem um início mais restrito, mas depois, né, as consultas, depois do primeiro ano, é para monitorar realmente esse ponto de equilíbrio. Esses hábitos, né? Esses que podem hábitos. estar saindo, né? Uhum. Porque geralmente eles ganham peso. São vários motivos, né? Mas a parte alimentar é bem importante. Ele volta com alimentos calóricos, volta a comer Isso. várias vezes, pouquinhas refeições, que é o que ele Beneficiadores, né? consegue comer e é calórico. Às vezes ele come errado, aí faz a hipoglicemia, que é o dumping, aí ele vai lá e come mais para Vai melhorar. testando, vai E testando. aí, cada hipoglicemia vem uma comida a mais, e aí ganha, aí isso vai surgindo todas as alterações que vai fazer ele ganhar peso com o passar do tempo, Outra né? questão bem comum que é assim, é nítido, né, pra gente no acompanhamento nutricional, é a alteração da composição dos macronutrientes. A gente é nítido, né, que no início a gente foca tanto proteína, adequa muito mais o consumo proteico do paciente do que o próprio valor calórico, né? A gente vai trabalhando muito essa questão da proteína. E nos pacientes que a gente vê que tem recorrência de peso, a gente faz anamnese nutricional, anamnese alimentar, registro recordatório, né? A gente vê um aumento no consumo de carboidrato e redução no consumo de proteína, né? Então, esse percentual, essa diferença, né, do diminuição de proteína, aumento do carboidrato, vai fazer diferença na recorrência do peso, mesmo, muitas vezes, o valor calórico estando baixo, mesmo ele comendo pouca quantidade. E isso eles acabam tendo dificuldade de entender. Eles muitas vezes acham que só comer pouco tá resolvido o problema. E aí ele perde peso, às vezes, no começo, por causa que ele não tá comendo proteína, ele não tá ganhando massa. E ele não faz exercício, ele não ganha massa e não ganha peso. Na verdade, ele tá reduzindo o peso à custa de, tudo bem, tecido adiposo, mas ele não tá ganhando massa muscular. Que a gente sabe que é importante pro metabolismo. E aí, a gente tem que explicar isso, que a proteína é tão importante pra ele, Isso. que vai manter o peso dele. Tudo bem que ele vai diminuir um pouquinho menos, mas ele tá ganhando músculo e ele precisa daquele exercício também. Que ele é difícil quer dizer, esses pacientes geralmente eles são sedentários já pré. Então, E a gente tem que começar a ensinar que ele precisa fazer isso tanto antes como depois. Ele tem que incluir aquele exercício no horário, na vida dele, no hábito dele. O exercício vai ser importante para a parte muscular, junto com a é proteína. essencial, né? Essencial. Porque quando a gente ganha peso, ele perde massa magra, né? Ele perde massa magra. Quando ele perde peso, Ele também perde ele massa. perde mais massa magra ainda. Isso. Então, se eu pego um paciente que tem 80 quilos, 1,80 m, ele tem lá X massa magra. Ele foi para 130 quilos. Ele tem X menos alguma coisa, né? Aham. Ele tem 140 quilos, mas ele tem a quantidade de massa magra menor do que quando ele tinha 80 Isso. quilos. Aham. Aí quando Ele ele perdeu? volta, quando ele volta para os 80 quilos de novo,
ele tem X menos Y massa magra. Ele Cada vez está cada perde, vez e mais cada magro. vez mais idoso, né? Isso. Aham. Vai E passando a idade também. Aí eu tenho que ligar seu energético basal, né? Uhum. Quando eu estou Que é gastando com- energia Uhum. parado, eu estou parado. Isso. Então ele tem um gasto energético basal baixo. Aí ele Isso. começa a engordar em moedinha. Cada dia uma moedinha. Isso. Você vai ver ao final do. Cada dia tá botando uma moedinha no cofre. Que daí é o Ao que ele final fala, do eu nem ano. como tanto e engordo, né? Isso aí. Não Eu gasta como nada. metade do que eu comia antes e engordo. Não gasta Então, nada, não tem músculo nenhum. Uhum. E não faz exercício. Isso. E outro, né, assim, para manutenção de peso, né? Então, o paciente que já fez o pós-operatório, já chegou na meta, no peso adequado. Então, para ele manter esse peso adequado, 150 minutos de atividade por semana, ok, é o recomendado. Mas para aquele paciente que teve recorrência de peso, que aumentou o peso, a gente já vai ter que o quê também? Aumentar para 300 minutos por semana a quantidade de atividade física. Então, além de retomar todo o cuidado com a alimentação, com os hábitos, com as novas rotinas, esse paciente que teve recorrência de peso, ele Com o vai objetivo de precisar... diminuir esse peso que ele ganhou. Exato, ele vai precisar aumentar mais ainda na rotina dele, encaixar mais vezes a atividade física para É. poder ter perda de peso. É importante já na condução do paciente no pré-operatório deixar claro que a recorrência de peso é a principal complicação a longo prazo. Existe. É. Longo prazo. Ele, às vezes ele está preocupado com a sua... tem risco a cirurgia? Tem. A O que cirurgia vai tem mudar na minha vida, né? a Depois cirurgia da tem cirurgia. risco, tem intercorrências, tem dificuldades, mas esse risco tem que valer a pena, porque se a gente operar esse paciente, cada vez que eu indico um tratamento, eu estou submetendo o paciente a um risco. Eu vou dar uma dipirona, estou submetendo o paciente a um risco. Vou indicar uma cirurgia, é um risco. Esse risco tem que valer a pena, porque se eu não orientar bem esse paciente e tiver uma recorrência, ele está aumentando a recorrência, ele correu um risco desnecessário. É um risco Então, cirúrgico, um risco de ganho de de peso, anestesia, um de risco tudo, de deficiências complicações, vitamínicas. ele Às vezes ele emagrece, vai ter mais problemas ainda, né? ele vai do ter que tinha osteoporose, antes. osteopenia, vai ter um monte de Isso. coisas, correu todo o risco e não valeu a pena. Então, Isso que ele tem que enxergar, né? Tem que ser orientado dessa Nós parte. temos essa responsabilidade, Sim. né? Como profissionais da área da saúde, temos que deixar sempre pontuar. Eu insisto bastante para o paciente. Nós vamos indicar uma cirurgia, mas o resultado da cirurgia não é o cirurgião. O resultado da cirurgia é o paciente, é o cuidado que ele é o tempo dele que vai se dedicar a se cuidar, a consultar com as pessoas, ir lá escutar o óbvio o tempo todo, né? E não é numa consulta que a gente Não vai entra. conseguir explicar Não. Nossa. tudo, né? Numa consulta eu vou lá, falo, entra aqui. Se eu pedir para ele repetir o que eu falei, Nossa, deve não- ficar uns 30% ali. não fica, é natural não ficar. A ansiedade dele na consulta é outra, a preocupação é outra. Ele tá com um objetivo ali. De Tu marcar, tá falando a Ele tua já- parte, já está talvez ele não ali, esteja nem te ouvindo, já está né? ali, será que eu vou operar? Que o convênio autoriza, não autoriza? Eu vou mandar lá, a endócrina vai liberar a cirurgia? Aham. Ele tá com essa preocupação de a equipe vai liberar. Não é a equipe vai liberar, não. Eu sei, você tem que estar confortável em fazer as coisas, né? Sim. Então, às vezes, assim, o pré-operatório, nós temos que insistir nesse cuidado do paciente, que ele precisa ter esse segmento, ele precisa se dedicar a isso. Porque senão ele operou, para quê? Então, E é tão difícil porque a gente não tem como prever, Não, né? não O tem bola de cristal. pós-operatório, a gente, A gente nem não tem ele, bola de enfim. cristal, mas nós sabemos, temos o quanto- conhecimento para orientar o paciente. Sim, Então, nós temos que insistir na orientação do paciente. mas o quanto esse paciente vai aderir, é isso que A eu gente digo. não sabe. A gente Não não sabe. tem como saber, e nem ele, né? Nem ele. Então, o quanto é diário, é todo dia, é toda semana, pensando nisso, olhando, se olhando, se percebendo. Porque se ele deixa, às vezes, uma semana de se olhar, às vezes ele já fala, aquela semana lá eu comi tudo errado, né? Então, o quanto é diário mesmo. E a recorrência, ela existe. Muito. Sim. Existe bastante. Então, nós temos que ajudar os nossos pacientes com... Bom, o que vocês acham que é importante? Nós conversamos agora, falando bastante sobre pré-operatório, né? Identificado um paciente com recorrência de peso. Chegou no nosso consultório. Operou há 3 anos lá. Voltou com
reganho de peso, acima de 50% do peso que perdeu, tá lá, voltou a pressão alta, voltou a diabetes. O que a gente faz com ele? Então, da parte da nutrição, a gente vai começar do zero, né? Eu sempre brinco que a gente vai recomeçar, né? E que bom que voltou, Isso. né? Isso é o mais importante, assim. Que bom que eu vou poder te ajudar novamente a recuperar a saúde, a recuperar mais qualidade de vida. Tem retorno, né? Aham, com E certeza. às vezes a pessoa chega assim, já fiz de tudo para emagrecer, até já operei. Uhum. Mas esse Mas não mudou. Mas não. Não mudou de Não, verdade. ele só Não operou. precisa mudar de Aham. verdade, mas mudar alguma coisa, Aham. né? Então, realmente, a gente vai reiniciar, vai recomeçar do zero. Então, a gente vai avaliar, né, o que aconteceu nesse meio tempo, né, que fez esse aumento de peso. O que pode estar relacionado dentro da nutrição? Tem alguns fatores principais, como eu falei anteriormente, o consumo proteico, ele aparece em 90% dos nossos pacientes com recorrência de peso. Então, a orientação da importância do consumo adequado de proteína, então isso é calculado, é individualizado e a gente consegue ajustar dentro da rotina do paciente com sugestões de alimentos, o tipo de alimento, né, quantidade, readequar esse consumo de proteínas. Outro fator muito importante são as bebidas açucaradas, né? Esse também acaba aparecendo com muita frequência. Acho que Então, alcoólicas também, né? bebidas alcoólicas e bebidas açucaradas aparece. Ai, no pós-operatório eu não estava usando açúcar, mas daí, ai, mas é tão ruim, né? Então agora eu já tô botando um pouquinho de açúcar no meu café. Ah, eu já voltei a tomar refrigerante. No início eu tomava um golinho, mas agora eu já tenho em casa, eu tomo todos os dias, Aham. né? Então começa geralmente de pouquinho, assim, modificações sutis que na alimentação, que daí vai aparecendo nessa anamnese nutricional, né? Então isso, eu estava fazendo atividade física, mas eu mudei de trabalho, eu mudei meus horários, tive que parar a atividade física, então também é outro fator importante. A própria alimentação, né? No início, tem que preparar a própria comida, porque muitas vezes a gente não vai encontrar dieta líquida, dieta pastosa, as várias restrições que a gente tem fora de casa, né? Então, obrigatoriamente, o paciente se reorganizou para fazer a sua própria alimentação, com alimentos que tenham uma qualidade muito melhor. E daí, depois de um tempo também, volta a questão da rotina, né? Para de se olhar, baixa a Industrializado. motivação, né? Do processo cirúrgico e do próprio emagrecimento. E daí volta de novo para o que é mais fácil, para o que é mais confortável, o que é mais rápido, né? Os horários também é muito comum eles voltarem com os horários muito espaçados, ou o inverso também, né? A questão do beliscar frequentemente. Então, são os dois opostos de perfil de paciente, mas que também são hábitos que acabam sendo modificados nesse pós-operatório tardio, né? Então, são vários fatores, né? O consumo de água, a própria suplementação, né? Também, como ele não volta em consultas, ele não faz exames. Então, a princípio também, às vezes está tudo bem, não preciso mais da vitamina, não preciso mais do whey protein, do suplemento, vai deixando de lado. Aí, o que começa a aparecer? Deficiências nutricionais, ele vai ficando mais cansado, com uma anemia, não tem disposição para ir para uma atividade física, e vira uma bola de bola de neve. Uma né? pergunta, dormir bem faz parte do cuidado? Muito, né? Com certeza, é fundamental, né? Desligar o celular, ter Dormir televisão, e acordar bem, né? é acordar O bem. dormir né? é Higiene tu do acordar sono, bem. né? Ficar vendo televisão no quarto a noite toda ali, bota aquela tela, coloca quando- uma tela lá gigante, bota no quarto, coisa maravilhosa. Quando o Né? paciente volta com essa história de peso, tem que se ver essa parte nutricional toda. Toda. Tem que ver a história de trabalho, da vida, o que mudou, Tudo. o que mudou na vida dele. Por que ele não veio na consulta? Porque mudou de cidade, porque separou, porque mudou de trabalho, a rotina Teve mudou. filho. Porque deixou de fazer atividade física, porque tá dormindo menos. Tem que perguntar do sono, se o sono tá efetivo ou não, se ele acorda bem, né?
A gente vai... Dormir bem é A gente vai importante investigar tudo de demais. novo. Quem dorme mal É. engorda mais, né? Engorda É. melhor, digamos assim. Quem dorme. Sente mais fome, tem né? que dormir. Uhum. Hoje a minha vida é Relaxar. organizada pra eu ir pra cama 9h30, 10 horas. Uhum. Pra eu dormir. Mas como é difícil porque eu manter uma preciso tá. rotina, né? Mas eu vou pra Mas uma cama rotina- e deito e desligo a É. TV e ponto. E a gente precisa cativar, cuidar do nosso sono, né? Se não cuidar É do nosso sono, é importante. É importante. Porque se eu não durmo bem, eu vou dormir 2 da manhã, acordo às 4 da manhã preocupado. Como vai ter saúde? Fiquei pensando agora, é uma mãe puérpera, imagina ouvindo a gente agora, né? É. Ah, mas como é que eu vou dormir, né? mas Eu é acho uma que é importante fase, né? entender Existem que a gente está fases da falando vida. do geral, A gente tá né? falando de... Eu posso passar uma fase difícil agora. Até Ah, ficou eu uma- trabalho de madrugada. Eu acho que a Até ficou gente uma precisa paciente ter que engordou cuidado. após de Mas se a fez pessoa bariátrica, tem, engordou. se ela tem essa doença, obesidade, e dormir faz parte do tratamento, ela tem que se ajustar. Aham. Se eu quero ter um resultado, eu preciso arrumar um Se eu jeito na quero ter minha mais vida. saúde, né? Eu preciso dar um Buscar jeito. essa ajuda, né? Na questão sono, é, né? Também. Às Eu vezes tenho é que difícil ajustar a isso. minha vida para ter Sim. saúde. Difícil Sim, isso. porque as rotinas das pessoas, elas são muito diversas, né? Isso, e tem gente que faz tudo de errado, tá tudo certo. Sim. Ótimo, sorte sim. dela. E tem gente que fazendo tudo certo, tá tudo errado. Né? Isso, É. Então, exatamente. essa tem que cuidar mais ainda. Uhum. E às vezes, quando a gente tem alguma doença, eu tenho que cuidar. Eu não tenho culpa de ter a doença, mas eu tenho uma Tem que responsabilidade adaptar a no minha tratamento. rotina É. à doença que eu tenho, Se eu não né? tiver responsabilidade sobre o tratamento, não adianta. Né? Uhum. Massa muscular, nós falamos agora há pouco, né? De ressaltar, reganho de peso. Eu sempre falava para o paciente, falava no consultório, eu mudei, né, o conceito. Eu falava, tem que fazer academia. Eu falava, a academia era um bônus no pós-operatório. Aí eu falava assim, 1970 tinha academia em Florianópolis? Tinha uma. Ah, Tinha obeso? devia ser. Não tinha. Hoje tem uma academia em cada esquina, tem um monte de obeso. Se eu fizer uma regra de 3 quanto mais academia, mais obeso tem, né? Eu falava. Mas eu Mas mudei. também não tinha tanto Então, alimento eu tinha. industrializado. Tinha menos É. controle remoto, menos Facilitado. elevador. Menos Então, TV, a menos gente- carga de trabalho. O conhecimento vai A vida vindo mudou, né? e é obrigatório ter. A gente precisa insistir com nossos pacientes que têm obesidade, que tiveram, até no que vão ser operados, né? No pós-operatório, insistir com a atividade física, com ganho da massa muscular. Não é ganhar, é restabelecer a massa muscular que ele deveria ter, né? Que Então. já por causa da obesidade, ele já não fazia antes, então já não tinha massa. Aí perde com a cirurgia bariátrica. Isso. Uhum. Ou seja, tá num déficit muito grande, né? Ele tá no E déficit aí não imenso. ganha de jeito nenhum, Ele né? Não faz nada para emagreceu ganhar. e tá não desnutrido, mas está com a massa magra muito menor do que tinha antes. O objetivo da academia é manter a massa magra, né? Você precisa disso. E eu acho... Fala, desculpa. Porque quando o paciente ele não restabelece a massa magra, é onde existe uma chance maior de reganho de Muito peso. grande. Eu acho que é importante entender que a gente está falando aqui sobre o reganho de peso, mas o quanto que ter massa magra vai ajudar ele em todo o resto da vida. Ele vai a subir uma escada quando estiver idoso, a levantar da cama, pequenas coisas, né? Então, Carregar uma sacola. carregar uma sacola. A gente está Dor falando nas aqui, costas, dor, a gente está falando aqui especificamente do nosso tema, mas a gente está falando de saúde como um todo, né? Como todos. Isso é pra todo mundo. Sim, sim, É não pra só todo para mundo. quem Pra fez a eles, mas pra cirurgia, todos, né? né? Uhum. Sim. Porque às vezes eu falo para os pacientes, a gente tem braços longos e pernas longas, não é para ficar no controle remoto, acabando a fila. Sim. Nós temos que se mexer mais, né? Porque o mundo, assim, a zona de conforto, né? Cada Zona de vez mais nós estamos nos comunicando, quem está assistindo aqui, com uma telinha, né? Sim. A gente está dentro de casa, fechado. Quem trabalha, cada vez mais trabalha home office, né? Fazer de casa, né? Quantos pacientes a gente atende, pessoal que trabalha com TI, é o dia inteiro trabalhando no computador, se socializando no computador, é o mundo real. O quanto a gente começou a atender mais online, né? Muito. Isso, a gente Depois a da... gente Antes nem existia, né? Nem Não existia tinha online. teleconsulta, né? Hoje, consultas online é comum. Muito. E aí ninguém nem se desloca, né? Nem anda do elevador até o consultório, do consultório até o carro. Nem isso mais, né? Ensinar a tá caminhar um fazendo. pouquinho mais, né? Vai caminhar no final de semana, vai na praça, vai caminhar. Ter atividades de lazer ao ar livre, assim, né? Isso já- Aquele paciente que vem aqui em Florianópolis. Florianópolis é uma cidade, ao ar livre, tem muita coisa. A pessoa vem para Florianópolis porque eu gosto de ver natureza, né? Mas não sai de casa. Aham. Sim.
Não, só olha da janela. Olha a janela, Olha o carro. passa de carro na beira-mar. Passa de carro, olha que beira-mar bonita, é Ou linda. senta na cadeira da praia. Né? E o Ou quanto na se piscina. mexer ao ar livre ajuda na questão de massa magra, mas ajuda na questão emocional também, né? De espairecer, de olhar o novo, enfim. Uhum. né? Vamos lá, pessoal, o que mais é que nós vamos falar aqui? Vamos no nosso roteiro, né? Uhum. Bom, eu tenho um paciente, nós temos um paciente que voltou a ganhar peso. O que que a gente faz com ele, né? A gente dá um cuidado dele, resgatar, começar do zero. Uhum. Joana, o que que Tá. você faz com esse paciente? Eu acho que primeiro, se ele foi até o consultório, eu tô muito feliz. Porque eu acho que ele praticamente não vai escolher procurar o psicólogo, né? Não, ele quer botar um tratamento endoscópico, ele quer botar, Isso, fechar, ele vai na quer Nutri até reoperar. tentar entender, vai reoperar, vai ver o que hormonalmente está fazendo ele engordar, porque a culpa não é dele, né? Mas enfim, eu acho que primeiro, eu acho que bom que chegou, primeiro de tudo, né? Acolher esse paciente, porque provavelmente ele vai chegar muito frustrado, muito culpado, se responsabilizando que eu não faço nada de certo, né? Por isso que eu acho que ele já não chega. Porque, querendo ou não, no psicólogo, ele vai precisar encarar essa autorresponsabilidade, esse olhar do que aconteceu, entender um pouquinho como tá essa vida, né? Como a Sheila falou, o que mudou nessa vida de lá para cá? Porque muitas coisas podem ter acontecido que geraram, né? Levaram ele a ter esse peso, ganhar esse peso. Então, eu acho que é entender que a questão emocional, ela é sempre um processo, né? Não que a nutricional não seja, e a cirurgia em si, mas o quanto é um processo de cuidado emocional, né? Não é uma consulta que eu vou entender o que está acontecendo comigo. Às vezes eu vou levar 10 consultas para caiu uma ficha de que é isso que está dificultando a minha vida. E aí eu vou levar mais um tempo para conseguir fazer alguma coisa com isso. Então, entender que a gente tem um processo e acolher isso, né? Porque senão a gente fica muito na culpabilização. Né? Eu acho que quando a gente falou ali, o Monte Everest vai ser subido pela pessoa, né? Mas ela não precisa subir Gostei do Monte sozinha, Everest. né? Apareceu isso na consulta lá, né? Mas ela não precisa realmente subir sozinha, sem nenhum apoio emocional, sem nenhum apoio nutricional. Então, eu acho que na psicologia, principalmente conseguir acolher e trabalhar com essa culpabilização que o paciente provavelmente vai trazer. Ô, Sheila, não, o paciente com reganho de peso, existe algum recurso, medicamento para esse paciente? A gente escuta muita coisa que estão, alguns medicamentos novos que estão ajudando. Então, esse paciente que volta por esse ganho de peso, a gente vai ter que avaliar a parte nutricional, a parte da psicologia, né? Para tentar. Existe medicamento, sim, a gente vai tratar como a gente vai tratar a obesidade. Como os outros pacientes, ele vai voltar como ser um paciente obeso, e a gente vai tratar com os medicamentos que a gente tem hoje em dia para tratar a obesidade. Surgiram medicamentos novos e estão surgindo, e vão surgir mais Sempre medicamentos. está surgindo, né? Sim. Sim, não, e vai vir muita coisa por aí ainda. Então, assim, a gente não tem disponível todos no Brasil, mas a gente tem já o GLP-1, que é o próprio Análogo, hormônio. Tem um preço um pouco Que dá mais saciedade, né? da saciedade, que é o hormônio que veio da cirurgia bariátrica. A gente isso descobriu aí. tudo a partir daí. Então, é um medicamento muito promissor, bom, com boa perda de peso. Tem efeito colateral? Tem, todo remédio tem. Mas, sim, seguro, né? Tem medicamentos que, às vezes, no sistema nervoso central, que são novos, que também vêm para isso, para dar saciedade, diminuir a fome. Claro que isso a gente vai ter que ver se existe alguma doença psiquiátrica por trás para poder indicar ou não, para ajudar nesse perda de peso também. É um que a gente tem, né? Então, assim, a gente vai tratar como se fosse um paciente obeso. O recurso que a gente tem, a gente vai tentar usar nesse paciente, de acordo com o perfil desse paciente, né? Se ele tem compulsão, se ele não tem, se ele tem ansiedade, né? O que ele pode pagar, o custo, né? Porque os medicamentos novos têm um custo mais elevado, Sempre né? quando vem. Sempre quando vem. Daqui a um tempo vai estar mais barato. A gente sabe que vai estar mais barato, mas são medicamentos novos e vêm com preço elevado. Mas
tá vindo, tá surgindo e vai surgir mais. Tem medicamentos que vão surgir ainda, que já estão em pesquisa e vai vir pela frente. Eu acho isso legal de comentar, porque às vezes esse paciente ele vem e fala assim, mas eu tentei tudo antes e nada funcionou. E entender que às vezes tem novos recursos também é importante, né? Tem. Acho que ele pode buscar novas possibilidades. Muitas das vezes o paciente vem no consultório do cirurgião, né? Depois de, eu operei há 4, 5 anos, voltei a ganhar peso e ouvi falar que eu fiz a técnica Y, técnica X, dá para operar de novo? Dá pra operar de novo. Mudou? Mas aí pensa no seguinte, você operou, eu falo, é diferente a gente operar um paciente e esse paciente não ter um resultado. Pode ter sido, ficou um pouquinho mais larga a anastomose, ficou um estômago um pouco maior, o intestino ficou um pouco mais curto. Agora, aquele paciente que ele operou, ele perdeu um peso, teve uma perda de peso satisfatória e voltou a ganhar peso 2 a 3 anos, tem diversos fatores, também cirúrgicos. Mas a primeira coisa, assim, a última coisa é a cirurgia, né? Quando eu pensei, Muito mais comportamental, né? a cirurgia é a última opção? Não, né? Mas também não é a primeira, né? Agora, no reganho de peso, revisitar fator nutricional, fator endocrinológico, fator psicológico, porque alguma coisa desgarrou ali. Ele fez, eu faço uma pergunta, você fez a sua obrigação no pós-operatório? Ah, sim. Você tem a sua atividade física, o seu músculo, como é que tá? Você perdeu o músculo. Então, só operar de novo, vai ganhar músculo? Não vai ganhar músculo. Se a obesidade, se o reganho de peso tem uma relação direta com dormir bem, tem uma relação direta com ter massa muscular, tem relação direta com seus lados, hábitos emocionais, a cirurgia vai tratar o que nisso? A cirurgia pode te ajudar, mas aí sim vai ser depois de uma... Se era obrigatório, antes da cirurgia, um paciente ter aquele protocolo, avaliação nutricionista, psicólogo, endócrino, a reintervenção de uma cirurgia tem que estar muito mais calçado nessas... Até porque tem maior risco também, de novo, reoperar esse paciente, E né? é um risco muito maior. E é o que eu falo, eu vou te operar, a sua massa muscular não vai... Você não vai ganhar massa muscular operando. Seus hábitos, as razões pela qual levaram você a ter obesidade, continuam existindo e estão mais enraizadas ainda porque tu já teve um fracasso, né? E aí, o quanto esse paciente, às vezes, ele tem uma ideia, uma fantasia da cirurgia que ela é um milagre, né? Que é ela que faz eu vou reoperar, não, agora perda vai. de peso. Agora vai. Agora vai. Não, de novo, não sou eu que sou É. tenho responsabilidade, tenho... Eu sempre pergunto pro meu paciente, né? Às vezes paciente diabético ou obeso, que tem obesidade, eles voltam porque o diabetes não tá compensado, né? Eu pergunto assim, aonde você acha? A gente teve um ganho de peso, assim. Eu sempre pergunto, tem algo errado aqui, né? Aonde você acha que errou? Onde pode ter tido acontecido um problema? Onde você, pra ver se ele presta atenção nele, se ele acha que ele deixou de fazer exercício, se ele acha que ele comeu as guloseimas. E ele consegue achar? Às vezes sim. Às vezes sim. Mas Ora, precisa ter esse olhar de fora. Às vezes, Aham, né? é que assim, eu preciso Tu perguntar, porque pede senão pra ele ele não vai falar. perceber. Ele não vai Olha o quanto falar. eles não... A gente, né, Ele não vai se falar, tipo, percebe. presta atenção, mas tem erro. Se ganhou peso, alguma coisa aconteceu, né? Né? Eu fico assim, onde você acha? Será? E aí eu vou falando, né? Será que você pode ter feito isso? Será que aconteceu aquilo? Pra ver se ele vai... Ele vai falando, porque se Vai eu... refletindo, Vai né? refletindo se... Pra ele saber que ele tem participação nisso. Ele tem que saber que ele tem parte nisso. E que eu vou perguntar pra ele onde pode ter errado. Porque como é que eu fiz ajuste de medicamento, por exemplo, para um diabetes, e ele volta pior? Se eu aumentei a dose de insulina, como que não veio compensado? Como que ele ganhou peso, né? Se foi feito um ajuste para tal, né? Então, pode ter sido eu que não fiz o suficiente? Pode, sempre pode ser eu que tenha que melhorar. Pode ser eu não fiz a dose certa. Mas eu pergunto, você fez a tua parte, né? Você fez? Onde pode ter um erro teu? Porque pode ser meu também. Não, Pode ser eu que não ajustei certo. a relação médico-paciente, a relação do paciente com o profissional, e às vezes até recomenda, procure outra equipe, procure outras pessoas. Sim. Não importa, o insucesso às vezes não é só uma culpa é uma relação de prestador de serviço, uma troca. Eu falo, paciente, doutor, mas você tem vai operar, eu queria constar com a sua equipe. Eu falo, eu não vou ser operado.
A minha equipe não tenho ainda. Eu falo, a equipe sua, você tem que ter A uma equipe é relação. pra vocês, né? É para vocês, você tem que ter empatia, né? Eu tenho que ter facilidade também de ter equipe. Às vezes, vem uma pessoa lá do interior, tá, você pode. Vai onde é mais fácil, não adianta vir aqui só pegar o carimbo. Vai onde é mais fácil para ti, vai onde é mais fácil, onde você vai se sentir mais confortável. E eu acho que é tão importante tu saber que tu vai procurar um profissional que vai realmente te olhar com cuidado. Porque uma pessoa que voltou a ganhar peso, a gente está falando aqui o tempo todo que, olha para sua própria responsabilidade. Uma pessoa que ganhou peso, ela tá nesse momento de se sentir fracassado, né? Pô, olha só o que aconteceu comigo. Ele se sente fracassado. Ele se sente culpado, fracassado. Então, assim, entender que não é uma vergonha ele voltar para a equipe, ele procurar a gente, ele dizer, olha, não deu certo, o que eu posso pedir ajuda de novo e Onde a gente atrás. pode rever, né? Porque não é rever, né? feio acontecer. Olha, a gente está dizendo que tem uma porcentagem grande que Tem. acontece isso. Então, a pessoa Vai pode acontecer. vir, não tem problema, Eu acontece. tenho um paciente que tem pressão alta, toma um remédio de pressão, não resolveu. Você troca de remédio. Faz um exame. Eu tenho a diabetes, está tomando remédio, troca o remédio da Tá com diabetes. médio, associa um outro e vê, vamos tentar? Às vezes, né? usar os recursos que estão disponíveis. Sim, mas E quantas o pessoas não recurso- chegam, às vezes, até a gente por vergonha? A culpabilidade. Isso, A pessoa se sente isso. culpada. A cirurgia não é milagrosa, a cirurgia tem o seu resultado, é um padrão ouro do obeso mórbido. A gente insiste no cuidado multidisciplinar, mas por diversas razões, isso às vezes no objetivo não é atingido. A gente não atingiu o paciente. Não atingiu, Às vezes a gente tá falando, tá tudo fazendo tudo certo. A gente não Tá entrou todo aqui mundo dentro olhando. dele. O paciente não Não sentiu. entramos. E tá todo mundo fazendo o seu melhor, né? O Aham. paciente, a gente, e às vezes não vai. Que Ele leva não a vai, pessoa? não deu clique. Eu vou operar. Não, eu vou. Ele está motivado a operar. Então, às vezes, é uma função nossa de profissionais de saúde insistir no cuidado e que insistir que existe recidiva. Essa recidiva tem como ajudar a prevenir, né? E se tiver recidiva, nós temos que resgatar esse paciente. Tem recurso endoscópico, tem recurso cirúrgico, analisar o tamanho do estômago que ficou, se ficou largo, se está passando muito alimento. Tem vários recursos. Agora nós temos que buscar os recursos. Não adianta a gente, eu tive obesidade, não, já operei, não vou fazer mais nada, não consigo. Isso. Não tem mais eu sou- tratamento, Não tem né? mais- não não tem tem mais mais o que fazer. Porque era Não. o último recurso. Era o último E não é o recurso. último recurso. Nós temos um monte de. E é o que a Sheila falou, estão vindo medicamentos Sim, novos cada aí. vez. Vai Porque mudando, né? A medicina mudando, vai vai melhorando, tá se aperfeiçoando. Então, É, a antes você própria- achava uma É. coisa, hoje você acha outra. As próprias estratégias alimentares, né? Então, às vezes a gente tem que rever a alimentação, a gente tem que mudar o tratamento, a gente tem vários tipos de dietas. que é mais fácil pra ele fazer, né? Isso, Não deu é, certo que a gente combinou, claro. às vezes não deu, Exato. mas então A vamos gente tentar outra Pensou forma, né? desse jeito, não consigo colocar em prática isso que tu me falou, não faz parte da minha realidade, tentei colocar em prática, não deu, tem que voltar, porque daí a gente consegue readequar de novo, ver o que não deu certo naquele dia alimentar, naquela sugestão de alimentação, o que a gente pode modificar, o que a gente vai incluir, suplemento alimentar, será que a gente pode colocar algum suplemento, utilizar algum artifício também da alimentação para ajudar a controlar o apetite, né, ou a saciedade? A gente tem inúmeras de estratégias, tanto de tipos de dieta, quanto também de suplementos, né, alimentares para auxiliar nesse processo. Então, isso também vai mudando de acordo com a rotina. Às vezes, lá com 6 meses, 1 ano, o plano alimentar era adequado à realidade. Isso, De boa. lá. Isso. 3, 4, 5 anos depois, paciente lembra sempre, envelhecendo, né? O processo natural de Vida envelhecimento. diferente do que era Isso. 5 anos atrás. Às vezes veio alguma gestação nesse meio, que também altera Trabalho o metabolismo, novo. trabalho. E N situações, né? Que aquele plano alimentar que ele teve na última consulta 2 anos Que atrás, fazia muito não sentido faz para mais. aquela vida. naquela hora, mas para esse momento atual não faz mais, então ele não consegue mais seguir aquilo que a gente tinha combinado
quando ele tinha 1 ano de pós-operatório. Então, a Uhum. gente vai precisar rever toda a rotina e ajustar a alimentação de acordo com a rotina atual. As pessoas mudam. Mudam, no- não ao é longo um plano dos alimentar anos. fixo. A pessoa vai mudando. Nós A mudamos. gente, Isso. Nosso dia a dia muda. Então, a gente muda para melhor, muda para pior. Pra Isso, pior também. A gente pensa uma coisa hoje, Aham. daqui a 6 meses a gente fala, ai, não penso mais assim, penso assim. Então, o que fazia É. sentido hoje não faz daqui a pouco. Às né? vezes a É. gente, a pessoa operou, tá lá 4 anos, fantástico, tá bem. De repente, no 5º ano, voltou a ganhar peso. É. Mudou, alguma coisa mudou. Alguma coisa aconteceu. Procure o recurso. Isso. Tem Tá recurso. tudo bem que aconteceu alguma coisa, né? Só que ela precisa, às vezes, pedir ajuda. É. Porque ela sozinha não dá conta de entender o que que mudou, o que que ela pode... Eu acho que é importante a gente falar que A a gente vida tá é dinâmica, né, gente? totalmente, Por um né? lado como por outro, né? Sim. E eu ia E comentar tem que se adaptando, né? sempre. Só que sempre tem que ser alguém que tá de olho em você, cuidando de você. Ou você, se tiver E- essa capacidade, se você conseguir fazer isso, ótimo, mas não todo, não é, a maioria não consegue. Entender que a obesidade é Entende. uma doença crônica. É, e que você Ela- precisa desse cuidado o tempo todo, Isso. auto ou de alguém, da equipe, de profissionais, para te ajudar, Uhum. né? E tem que entender isso. Esse eu acho que é um ponto bem importante. E a vida vai mudar e a gente vai se adaptar à vida. Que a gente não pode largar, né? Chegou assim, Não. a pessoa começou a ter a gente, qualquer reganho, de recorrência, recorrência, qualquer recorrência pequena, eu tenho que ficar atento. Tem. Porque a obesidade tem fator genético também, que leva Claro. à obesidade, é uma tendência da pessoa. Tem, na minha família tem 3 irmãos, 2 são magros, eu engordo. É assim, vai fazer o quê? A gente não é genético, às vezes, né? Uhum. É hábito, tem diversos fatores. Agora, essa pessoa que qualquer reganho de peso tem que voltar aos cuidados, né? Isso. Ela tem que entender isso, né? Nós temos que passar isso para nossos pacientes. Uhum. Você tem uma doença crônica, a cirurgia, o cuidado controlou a sua doença, mas como toda doença existe recorrência. Eu acho que a gente está falando da recorrência, do cuidado. Eu acho que é entender também que aqui hoje a gente está passando todas as informações do que pode, quem sabe, levar a uma recorrência. Mas não necessariamente com todas as informações, parando agora, né? Quem está ouvindo, eu tô pensando, eu faço isso, então vou melhorar. Isso vai modificar. Às vezes precisa realmente de um apoio ou de um olhar individualizado, né? Não deixar de ir no profissional. Eu acho que é importante, mesmo com informação. Precisa ir no profissional adequado. E se for a pé, melhor ainda, né? Não, a gente tá falando que pode acontecer de fatores. não que- necessariamente. o ganho de peso é algo que é normal acontecer. normal. A gente Muito espera comum. por isso. Pode ser que não aconteça, mas a gente espera que vai acontecer. Uma certa, Maior ou menor grau. É isso, e a gente tá tentando aqui, né, clarear quais são os fatores que a gente sabe hoje que pode fazer isso acontecer, né? Mas não né? necessariamente se a pessoa olha para tudo isso e diz, não, mas eu tô, né, essa história da culpa, né, de dizer, então o que que eu tô fazendo tudo errado? Não, às vezes não, é só uma informação, né? A gente não tá aqui apontando um dedo. Eu acho que é importante dizer isso para não para os Porque pacientes ela não pode ficarem pensar, mal, né? né? Não é culpa, mas pensar onde pode Isso, estar pra errando, refletir mesmo. sobre isso, né? É uma reflexão. Eu vou dizer que quando a Patrícia falou que tem que fazer 300 minutos, eu fiquei fazendo cálculo aqui, meu Deus, então eu parei para refletir. Não, Eu faço tudo errado. 300 minutos. Eu pensava assim, ó. A pessoa falou assim: já fez atividade física alguma vez na sua vida? Não, nunca fiz. Aí eu falava assim: não, então eu acho pouco provável que eu ia fazer, né? Mas nós temos que encarar um pouquinho, uma doença. O que eu preciso fazer para que a doença não volte? Nós temos que passar essa informação, ser insistente. Hoje, a atividade física eu acho um fator importante, né? Eu preciso ter massa magra, preciso ter músculo. E pós-bariátrico tem que tomar suplementação whey protein e temos que insistir com nossos pacientes a fazer atividade física. Atividade física vai dar bem-estar, vai dormir bem à noite, vai aumentar o gasto energético basal. A pessoa que chega cansada por um exercício vai dormir melhor que quem não está cansado.
Então, insistir na atividade física. De como for melhor pra ele fazer, né? Muitas Como vezes vai fazer? te divertir. Se for de Não manhã, precisa se for correr que final nem a da Sheila, né? tarde, que ele possa fazer no horário que se adapte a ele. A rotina. Rotina. Não, tá perto de Que se adapte casa. a ele, né? É, o que se adapte. Alongue os seus. Vou sair de casa, dá uma volta a mais, onde vai Aham. dar. Cara. E a gente mora numa cidade que, meu Deus do céu, Florianópolis, que mora aqui, não tem razão E para a gente não tem fazer atividade exemplos, física. você sai pela rua, tu vê as pessoas. Às vezes eu vou final de semana, às vezes eu vou correr, mas tudo bem, quando eu tô correndo, Às vezes, Tô julgada por isso. às vezes ela é segunda, quarta, quinta e sábado, domingo. E é só aí- correr uns quilômetros. aí eu fico olhando assim, aí eu fico olhando assim, o pessoal andando de bike, aí, assim, mas é muita gente, criança, mulher, homem, e aí eu falo assim, nossa cidade é uma cidade que aponta pra Aham, isso. sim. Pra você fazer uma atividade física, assim, Ao ar porque livre, né? ao ar Se eu livre, não me tempo engano, é a bom, cidade né? onde Assim, mora o número de praticantes de atividade física ao ar livre do Brasil, né? Eu já não ouvi sei alguma te coisa. dizer, mas É, assim, se você sair pra. Às vezes eu tô no carro, na beira-mar, Uhum. sei lá, chegando assim do sítio, vindo pra cá. Eu vejo assim o pessoal andando na beira-mar, o pessoal sai, vai andar de bicicleta, de skate. Agora tem patins, quadras ali, o pessoal joga quadra. vôlei, De manhã joga cedo, 7 horas, tênis. estou indo pro hospital. Tem muita gente praticando esporte, assim. Então, assim, já Muita tem. Mas ciclovia, muitas muita lugar vezes pra caminhar, andar, o paciente com obesidade, ele se esconde, ele Sim, tem vergonha, né? sim. se Então- esconde. Então, Às ele vezes tem não, ele se vergonha esconde muito de mesmo. ir na academia, de Ser julgado, ai, né? como é que eu vou caminhar na beira-mar? Mas ele pode caminhar no bairro dele, Isso. na quadra dele. É, mas se ele é visto, ele é julgado na É, cabeça dele, na cabeça né? dele. Então, isso... Mandar o paciente que vai no consultório, quer operar, vou mandar para uma academia, ele não vai. Não. Ele não vai, Mas assim, temos que porque. insistir que No após a pós- cirurgia, Ele você vai. tem que arrumar alguma maneira de fazer atividade Não, ele vai, física. é. Uhum. Ele compra A- roupa Aonde vai pra ir fazer, pra- Mas eu não é sei. engraçado, assim, ó, que o paciente, ele, vamos supor, já perdeu peso adequado, mas ele continua com aquela barreira. Ele Claro, É uma continua barreira? com aquele medo. Ah, eu odeio O que que vão academia. pensar Aí eu não gosto de dele? caminhar. Ai, não, eu Ah, não gosto de continuo acordar odiando cedo. academia, mas pela questão emocional mesmo. A vergonha de ir É. pra academia. Mas ele Mesmo precisa. estando no Faz- peso adequado. Faz diferença no reganho de peso. Com Faz certeza. muita Sim, diferença. sim. Com certeza. São barreiras que a gente tem que tirar dele, Isso, né? isso tudo é trabalhado, né? Uhum. Todas essas questões, desde o pré-operatório, Isso. a gente vai identificando esse perfil de paciente e vai trabalhando num processo. Uhum. Por isso que não existe, né? Não tem como, depois de toda essa informação que a gente passou, poder definir assim, em uma consulta você vai operar semana que vem. Sim. Isso não é possível, né? Como é que a gente vai passar todas essas informações em uma consulta? Então, as pessoas têm que entender que precisa se preparar, que não é só protocolos, né? Precisa se preparar para tudo que vai passar. Eu já falei pra vocês, né? Quando a gente treina pra uma maratona, eu já falei? Não, Tu não. pode fazer uma maratona em 6 meses, se você treinar. Mas, em geral, pra você fazer a tua primeira maratona, são 2, 3 anos Olha. de aprendizado, Isso. de preparação muscular, de preparação para você correr, você avançar gradativamente, de você estar acompanhando com a parte nutricional, muitas vezes com o psicólogo, que às vezes ele quer isso, ele vai conseguir. Ele pode fazer uma maratona, que ele pode fazer uma cirurgia amanhã. Ele pode fazer uma cirurgia, uma maratona em 3 meses. Se for um cara jovem, ele vai fazer, só que aí ele pode se lesionar. Uhum. Ele não. Probabilidade de lesão é maior. De lesão maior, E desistir. de desistir, conseguir, pronto, acabou. Uhum. Tipo, era o meu objetivo, acabou. E ele não aprendeu o gostoso de você, É o processo, o né? processo Tem de que gostar você, do processo. de você avançar De um passo de resgatar a cada, saúde. um passo de cada vez e curtir aquilo ali. E entender tudo que a gente faz pra ser um maratonista, né? Assim, são exemplos, assim, que nem Só um a monte informação, né? Como a Patrícia falou, tem muitas informações para passar, mas é a informação que a gente vai passar, mas é ele se experimentando nesse processo, Claro. né? Que é o maratonista, O né? maratonista, Ele ele vai se vai- experimentar. Se eu respiro mais rápido, eu fico mais cansado, então eu tenho que respirar. Isso. Né? Então, emocionalmente, se eu corro mais porque eu quero chegar logo, eu tenho. Então, olha quanta coisa ele Tudo, está se você aprende experimentando. tanto. Diferente é assim mesmo. O que eu vou comer? Como eu como? Ah, eu comi Isso. chocolate. Meu, Aí eu vi que não me funciona. deu dor de barriga. Isso, aí eu tenho que Ai, fazer não me outra coisa. hidratei
o suficiente pra estar correndo 20 quilômetros. Uhum. Tu vai se dar mal. Uhum. Então, assim, são coisas que tu vai aprender. E, você vai e aprendendo. individuais, né? Porque às vezes o teu colega vai fazer isso isso e vai vai dar funcionar certo. e pra ti não. Não, a Então, gente tem que se fazer. quanto é um processo de se experimentar? A obesidade ela é diferente de outras patologias. Por exemplo, chega o paciente no consultório, tem uma pedra na vesícula. Vai ser resolvido com uma cirurgia de retirada da vesícula. Ponto. Uhum. Não tem outro jeito de resolver isso. Obesidade. Ele tem que resgatar a sua saúde, né? Aham. Não é só operar, é resgatar a sua Eu saúde. acho que é quase que um se resgatar, né? Se De resgatar. se olhar de Se novo. olhar, rever os conceitos alimentares, rever os conceitos das suas atividades físicas, rever o seu metabolismo. Uhum. Existem também outras doenças que levam a gente à obesidade, Eu costumo. o lado emocional da gente, como é que ele está. Então, a cirurgia bariátrica ela é resultado de um tratamento, né? Isso é Uhum. Uhum. Fora isso, aumenta a chance de recorrência. Sim. Foi o que a Sheila falou. Eu vou fazer uma maratona, vou me preparar para ter um planejamento de médio e longo prazo. Quando eu encurto esse planejamento, a chance de fracasso é maior. É? Uhum. Uhum. Mas qual é a fala, né? Ah, eu fui gorda a vida toda, eu quero já ficar magro quando eu acordar do No anestesia. final de semana, eu conversei em casa, eu decidi operar. Isso, Isso. e eu quero que resolva tudo, porque eu tenho uma formatura para ir daqui a um mês. Isso, E eu quero caber naquele vestido. O quanto isso não tem a ver com uma aderência ao tratamento, com um motivo, Objetivos a curto prazo. né? Então, o quanto isso é preocupante pra gente, né? Ter saúde é um projeto de longo prazo, Uhum. não um projeto de curto prazo. É. Eu costumo dizer que a Fica- gente que quando a gente começa a trabalhar, a gente vai aprender a se relacionar de uma forma diferente com a comida, com a gente, com os nossos hábitos, né? Eu continuo comendo, mas eu vou comer de um jeito novo, ou seja, eu vou pensar de um jeito novo. Fazer escolhas melhores. Escolher sobre alimentos, Né? Eu escolher vou os cuidar mais de alimentos, mim, né? eu vou olhar pra mim, eu Uhum. vou me fazer Escolher o que eu bem. como, né? É. Escolher o que eu como é uma É. coisa... Mas uma escolha consciente, que Isso. muitas vezes A gente vai vai no emocional, na E escolha. vai no automático. Ou no fácil, Uhum. né? E é no automático. Isso. Que muitas Isso. vezes a pessoa não Quando a percebe. pessoa tem diabetes, ela não pode comer açúcar. Se comer, vai passar mal. Uhum, Agora, tem obesidade, não pode. Assim, poder até pode, mas você tem que ter um hábito saudável. Eu tenho que escolher os alimentos que eu venho comer. uhum, Eu não posso delegar ao ambiente oferecer qualquer alimento. Eu tenho que escolher os Isso. alimentos. Se eu Mas não escolher é pensar sobre, e é sair do automático. E com o tempo, né, 5 anos de cirurgia, eu volto para o automático. O automático de tudo. Quando a gente está dirigindo, indo para algum lugar, às vezes a gente chega no lugar e fala assim, passei naquela rua. Meu Deus, nem percebi. Não. Porque a gente vai no automático. A gente Quando não a está gente pensando quando a gente está trabalho, dirigindo. quando eu vou mudar, ela tem que estar um lugar. Eu vou. Vai tô pro indo- trabalho. vou pro trabalho, Porque vou e a gente vou- vai no vou fazendo automático. aquilo, né? Então, o quanto é difícil realmente sair do automático, O né? automático tem que ser saúde. E é Tem difícil. exercitar para ser E é automático. difícil quando a gente começa, vamos lá, quando a gente começa a dirigir, eu lembro até hoje, eu não ligava o som, porque eu não conseguia ouvir o carro, que eu tinha que lembrar que eu estava apertando tirando o outro aí eu tinha que trocar marcha. Hoje em dia, é isso. Eu não sei não sei se eu troquei alguma marcha, não me lembro, uhum. né? Então, assim, a gente não, então, o começo da cirurgia bariátrica, eu tô pensando em tudo. Depois, vou de novo pro automático. E o pensar em tudo, assim, o que a Sheila falou, isso está sedimentado, né? Às vezes a gente escuta, mas às vezes não entendeu. Uhum. E se a gente não consegue passar a informação, tem um pouco de quem recebe a informação e de quem passa também. Às vezes a pessoa não Sim, entendeu, ela claro. tem que pensar, se está indo numa equipe e não está dando certo, Muda de equipe. muda, Tranquilo. troca. A informação tem que entrar na cabeça da gente, né? De alguma maneira, a compreensão da nossa doença faz parte do tratamento, né? Uhum, uhum. E não é porque eu não atingi o resultado, porque talvez eu não compreendi adequadamente. Não porque eu não consigo, não. Eu não teve uma compreensão naquele momento. E às vezes a gente tem que se adaptar à nossa forma de orientar cada paciente, né? Às vezes a isso aí. gente tem um padrão de orientação, mas muitas vezes vai funcionar para 1, 2, 3, para aquele. Não, aquele ali eu vou
ter que mudar. Então, é importante pra gente também se analisar, Ou né? ele não vai Ele comigo. tá Ele também conseguindo não vai conseguir entender? aquilo que eu quero, mas Aquilo- talvez ele vai melhorar um Isso. pouco do que ele já está. Aham. E pra isso eu não vou chegar aquilo que eu desejo que ele faça. Claro. Às vezes eu vou ter que diminuir o meu desejo, A nossa expectativa, a nossa muitas vezes, né? expectativa. Isso. pra eu conseguir entrar nele e Uhum. que ele faça um pouco. E que esse pouco pra ele vai ser bom, Com vai ser certeza. muito bom. Uhum. Não é o que eu quero. Não é o meu, talvez a minha expectativa, o meu desejo chegar naquele laboratório tal, com aquele valor tal. Não é. Mas se ele saiu de um patamar e desceu, já tá valendo, É isso aí. né? Já tá valendo. Com certeza. Falamos bastante hoje, né, meninas? Como sempre. Eu né? acho- Falamos muito. Nós estamos sempre disponíveis para os nossos ouvintes que tenham dúvidas, mandem mensagem para a gente, estamos à disposição de qualquer dúvidas. Eu acho que a gente conseguiu passar uma mensagem legal, uma boa mensagem sobre o recorrência da obesidade, não recorrência da obesidade. Não desista, quem teve... Isso. quem Não tenha não vergonha tenha de procurar vergonha. ajuda. Procure ajuda, troque ajuda. Existem opções nutricionais, metabólicas, psicológicas, existem opções, tratamentos intervencionistas, cirúrgicos, endoscópicos, mas nunca isolado. Isso. Sempre junto. Entender que essa pessoa não fracassou, né? Não Ela fracassou. é um É um resultado outro esperado. resultado que O pode resultado acontecer. esperado ocorre 20%, 10%, 5%. Para o indivíduo, não é 20% de recorrência. É ele. É 100%. 100%. Exatamente. Não existe, eu estou 20% doente. Não, eu estou com recorrência. Ou não estou com recorrência. Então, é um fato. Ele existe e nós temos que saber que existe e precisamos cuidar disso. Certo, pessoal? Certo. Muito obrigado a toda a presença de todos aqui. Foi muito Priscila, bom. muito obrigado. Priscila tem que aparecer, né? Estamos aqui no estúdio Matraca. Também agradeço ao Matraca pela disponibilização desse horário aqui com a gente. Eu não sei se vale ressaltar, tu falou de Vale. mandar mensagens, que a Vale gente tudo. tem o nosso Instagram, agora Nosso vem Instagram. mídia. Agora. Nosso Instagram que é uma boa canal de comunicação, para se precisarem mandar mensagens, a gente... Temos nossas mensagens no Responde. Instagram, no Nosso YouTube. Instagram é Sanjeriquer? A Priscila Arroba passa pra Sanjeriquer. gente. Sanjeriquer. No Sanjeriquer YouTube Florianópolis? e nossos podcasts também, né? Isso. Certo, pessoal? Muito obrigado pela Certo. presença de todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.